É o sonido de um Kalashnikov. Uma bala perdida atraviesa a parede de um apartamento em Marcela y mata a Sokaina, uma estudante de 24 anos, mientras estava em sua habitação. Su muerte fue una de las casi 50 que tineram de sangre la ciudad em 2023, em uma guerra declarada por la organização criminal mais temida de Francia, la DZ Mafia. Pero, como é possível que esta massacre comenzara por uma pelea absurda em um bar de Tailândia? Esta é a história de como um cubito de hielo desatou ao inferno. Marcélia sempre teve uma relação íntima com o crime. Durante décadas, foi o coração da Conexão Francesa, a maior rede de heroína do mundo, controlada pela máfia corsa. Mas o que aconteceu em 2023 foi diferente. Não foi um acerto de contas entre velhos chefões nas sombras. Foi uma carnificina em plena luz do dia. A própria promotora da cidade descreveu com uma única expressão: um banho de sangue. Naquele ano, a violência do narcotráfico ceifou 49 vidas, um número recorde que aterrorizou a França. 4 dessas vítimas eram, como Sokaina, pessoas inocentes que simplesmente estavam no lugar errado, na hora errada. A violência não se limitava mais aos notórios bairros do norte, os quartiers nord. Ela havia se espalhado por toda a cidade, transformando as ruas em zonas de guerra e os cidadãos em reféns do medo. Os tiroteios aconteciam a qualquer hora e em qualquer lugar, em cafés, na saída de mesquitas, em centros comunitários e até em floriculturas. Por trás dessa explosão de violência, havia 2 nomes que a polícia não demorou a identificar: a máfia DZ e o clã Yoda. Segundo as autoridades, essas 2 organizações foram responsáveis por 80% dos assassinatos e tentativas de assassinato relacionados às drogas em 2023. O que era uma rivalidade pelo controle de território se transformou em uma guerra de aniquilação total, marcando uma mudança fundamental na história do crime da cidade. O velho mundo da máfia, com seus códigos e sua relativa discrição, havia morrido. Em seu lugar, nasceu um monstro muito mais caótico e sanguinário. Para entender a máfia DZ, é preciso entender seus fundadores, os irmãos Med e Lamine Laribe. A história deles começa na Cité Bassens, um dos conjuntos habitacionais do distrito 15 de Marselha. Med, o irmão mais novo, era um estudante problemático que abandonou a escola e mergulhou rapidamente na criminalidade. Anos mais tarde, diante de um tribunal, ele admitira com uma frieza assustadora: "Não sou santo, posso ser mau. Pelo menos 200 pessoas me desejam o mal. Eu me tornei um lixo." Sua vida no crime teve uma virada surreal. Em 2008, ele conseguiu um papel no filme policial Cansa, onde interpretou um personagem chamado Rachitik. O apelido pegou, e no submundo de Marselha, ele passou a ser conhecido como Tiki. Seu irmão, por extensão, tornou-se Taki. Juntos, os 2 irmãos assumiram o controle de uma próspera boca de fumo em seu bairro. Mas sua ascensão foi interrompida em 2011. Eles foram presos e condenados por um triplo assassinato conhecido como o Churrasco de Marselha. Eles mataram 3 parceiros que os traíram e depois queimaram seus corpos dentro de um carro. Med Tiki foi condenado a 10 anos de prisão. Enquanto cumpria sua pena, outros tomaram o controle de seu território. Quando Tiki saiu da prisão em 2021, não voltou como um criminoso reformado, mas como um estrategista com uma ambição desmedida. Seu antigo território havia sido usurpado, e ele estava determinado não apenas a recuperá-lo, mas a construir um império. Em vez de agir sozinho, ele teceu uma rede de alianças estratégicas. Associou-se a outros criminosos notórios, como um traficante de Fonte Verte apelidado de La Brute, a Besta, e ao poderoso clã da cidade de Marignane. Essa federação de clãs se tornou a Máfia DZ. O nome, DZ, é uma referência a Dzair, o nome da Argélia em árabe, uma alusão às suas origens franco-magrebinas. Não era uma simples gangue. Era um cartel em formação, uma confederação criminosa projetada para a guerra e a expansão. Med Tiki Laribe não só estava de volta, como estava pronto para lançar uma ofensiva hostil sobre o submundo de Marselha.
A tensão entre os clãs de Marsella já vinha crescendo há algum tempo, mas a faísca que incendiou tudo surgiu a 8.000 quilômetros de distância, em um ambiente de luxo e excesso. Em fevereiro de 2023, em uma boate de uma área turística da Tailândia, os dois homens mais poderosos do narcotráfico de Marsella ficaram frente a frente. De um lado, Mehdi Chiki Laribi, o ambicioso chefe da máfia DZ. Do outro, Félix Bing, conhecido como Le Chat, o Gato, o carismático líder do clã rival, Yoda. O clã Yoda era uma força a ser reconhecida. Com mais de 1.000 membros, controlava pontos de venda-chave e devia seu nome aos murais do personagem de Star Wars que usavam para marcar seu território. A rivalidade entre os dois grupos pelo controle das lucrativas bocas de fumo da Cité de La Paternelle já era intensa. Naquela noite na Tailândia, o ego e o álcool se misturaram de forma explosiva. Segundo o depoimento de um membro da gangue, Félix Bing, que estava bêbado, quis provocar seu rival. Ele pegou alguns cubos de gelo e os atirou na cabeça de Chiki. Um gesto trivial, quase infantil, mas no código de honra desses novos chefões, foi uma humilhação pública intolerável. Uma briga começou no local, mas o verdadeiro combate não aconteceria ali, e sim nas ruas de Marsella. Um membro da máfia DZ resumiu assim em seu depoimento à polícia: Félix estava bêbado. Ele jogou um cubo de gelo na cabeça do Chiki, e a partir daí o inferno começou. A vingança foi imediata e selvagem. Poucos dias depois, a guerra explodiu. O primeiro morto registrado foi um jovem de 17 anos, membro do clã Yoda. Ele foi cercado e linchado até a morte por uma multidão de 30 pessoas em La Paternelle. A resposta não demorou. No dia seguinte, um membro da máfia DZ foi assassinado a tiros. A vingança havia começado. Um simples cubo de gelo desencadeou uma guerra que mancharia a cidade de sangue por um ano inteiro. A guerra que eclodiu em 2023 não se parecia com nada que Marsella já tivesse visto. A violência mudou de natureza. Como explicou a chefe de polícia, Frederic Camilleri, houve uma mudança de paradigma. Antes, se matava para conquistar um território. Agora, se mata para assustar. O objetivo não era mais apenas eliminar um rival, mas semear o terror no lado oposto. Era uma vingança, em sua forma mais pura, caracterizada por uma crueldade extrema e uma total falta de humanidade, segundo descreveu o promotor de Marsella. As emboscadas aconteciam em plena luz do dia, em áreas movimentadas. Os assassinos disparavam rajadas indiscriminadas contra grupos de pessoas, sem se importar com os possíveis danos colaterais. E para realizar essa matança, as gangues recorreram a um novo tipo de assassino de aluguel, jovem, inexperiente e completamente descartável. A contratação de assassinos tornou-se tão comum quanto a de um vigia. Adolescentes eram recrutados através de redes sociais como o Snapchat, recebendo somas de dinheiro que mudariam suas vidas para cometer assassinatos. Um jovem de 18 anos, Mateu F., confessou à polícia ter ganhado 200 mil euros por uma série de assassinatos por encomenda. Em outra oferta encontrada na internet, ofereciam 30 mil euros por 5 assassinatos. Esses jovens matadores, muitas vezes sem experiência, recebiam uma arma que mal sabiam manusear, uma foto e um endereço, e eram enviados para matar pessoas que não conheciam. Essa nova mão de obra era barata e substituível. Se uma equipe de assassinos era presa, outra ocupava seu lugar imediatamente. A polícia descobriu que prender um comando já não garantia, como antes, meses de calma. O motor dessa violência era o fácil acesso a armamento militar. No mercado negro de Marsella, um Kalashnikov, um fuzil de assalto projetado para a guerra, podia ser comprado por algumas centenas de euros. A escala da tragédia de 2023 se resume em números brutais que pintam um quadro desolador do custo humano desta guerra. Dos 49 homicídios relacionados ao narcotráfico que mancharam Marsella de sangue, estima-se que 35 foram resultado direto da guerra entre a máfia DZ e o clã Yoda. Essas duas facções foram responsáveis por chocantes 80% de todos os assassinatos e tentativas de assassinato. Mas o horror não parou nos membros das gangues. 4 vítimas eram pessoas completamente inocentes, civis sem ligação com o crime que se encontraram na linha de fogo. E entre os mortos, a violência também ceifou a vida de 7 menores de idade, mais uma prova da crueldade indiscriminada deste conflito. Essa uberização do assassinato de aluguel, onde os matadores são um recurso intercambiável e abundante, juntamente com a estratégia de terror indiscriminado, criou as condições para que a tragédia se tornasse inevitável. A questão não era se um inocente morreria, mas quando e quem seria o próximo. Na noite de 10 de setembro de 2023, a estratégia de matar para aterrorizar encontrou seu rosto mais trágico. Sokaina, a estudante de 24 anos, estava em seu quarto no terceiro andar.
Não estava na rua, não estava envolvida em nada ilegal. Estava em sua casa, trabalhando em seu futuro. Sua mãe, Laila, relatou os fatos com uma dor que transpassa as palavras. Ouvimos tiros de Kalashnikov. Eu achava que eram fogos de artifício, contou. Na rua, 2 homens em uma scooter abriram fogo contra uma boca de fumo recém-instalada na base de seu prédio. Eles atiraram às cegas, sem precisão, com a única intenção de semear o pânico. Uma daquelas balas de guerra atravessou a fachada do prédio e entrou no quarto de Sokaina. Sua irmã mais nova foi ao seu quarto para pedir um carregador. Bateu na porta. Nenhuma resposta. Bateu de novo. Silêncio. Quando abriu a porta, encontrou Sokaina no chão. Fui ver, lembrou sua mãe. Encontrei minha filha em uma poça de sangue. Eu a virei. Ela não tinha mais mandíbula, nem dentes, nada. Tinham destruído a cabeça dela com uma bala. Sokaina era uma vítima colateral, um termo clínico que não consegue capturar a magnitude da tragédia. Era uma jovem brilhante, sem nenhuma conexão com o mundo do crime, cuja vida foi aniquilada pela brutalidade aleatória da guerra de gangues. Sua morte se tornou o símbolo mais poderoso do terror que os cidadãos de Marsella viviam. Demonstrou que, nesta nova guerra, ninguém estava a salvo, nem mesmo em sua própria casa. A investigação policial finalmente levou à prisão de um suspeito. Ele tinha 16 anos, um adolescente, acusado de empunhar uma arma de guerra e ceifar a vida de uma inocente. A morte de Sokaina não foi um acidente, foi a consequência direta e previsível de uma estratégia que havia transformado toda a cidade em um campo de tiro. À medida que a guerra se intensificava, a máfia DZ não apenas consolidava seu poder em Marsella, mas também evoluía. Deixou de ser uma simples gangue de traficantes para se tornar algo muito mais sofisticado e perigoso, uma franquia do crime. Um investigador descreveu a organização não como uma gangue, mas como um cartel, uma federação de associações criminosas. Seu modelo de negócio se diversificou. O narcotráfico continuava sendo a base, mas eles começaram a aplicar seu principal ativo, o terror, a outros mercados. Expandiram-se para a extorsão e a chantagem, visando pequenos comércios, restaurantes, boates e até celebridades como o popular rapper SCH. A lógica era simples. Sua reputação de violência extrema, construída à base de assassinatos, era a melhor ferramenta de intimidação. Quando a máfia DZ batia à sua porta para exigir dinheiro, você sabia que a ameaça era real. Mas sua ambição não parou em Marsella. Eles começaram a expandir sua marca por toda a França. Suas operações foram detectadas em cidades como Sète, Avignon, Valence, Rennes, Dijon e Toulouse. Seu método de expansão era um modelo de crime como um serviço. Em vez de construir uma nova operação do zero, eles ofereciam apoio logístico e mão de obra para gangues locais em conflito com seus rivais. Em troca de seus serviços de violência, a máfia DZ ficava com uma parte ou com a totalidade da boca de fumo, tornando-se acionista do crime local. A rede também desenvolveu tentáculos internacionais. Foram investigadas suas conexões com o ambiente criminoso de Bruxelas e seus possíveis vínculos com a temida Mocro Máfia, o cartel de origem marroquina que opera a partir dos Países Baixos e da Bélgica. Eles foram até investigados por seu suposto envolvimento em uma onda de ataques coordenados contra prisões e agentes penitenciários na França, em uma tentativa de intimidar o Estado por dentro. A máfia DZ não era mais um problema de Marsella, estava se tornando uma ameaça à segurança nacional. Diante de uma crise que saía de controle, o Estado francês respondeu com uma força esmagadora. O presidente Emmanuel Macron visitou Marsella e anunciou o lançamento das operações Place Net XXL, uma ofensiva policial sem precedentes contra o narcotráfico. O ministro do Interior, Gérald Darmanin, descreveu a estratégia como uma guerra psicológica, cujo objetivo era cortar os tentáculos do povo. Darmanin usou uma metáfora médica para explicar a tática. A pressão policial constante era como uma quimioterapia, tão forte que acabaria matando o tumor. Mas, como em qualquer câncer, ele admitiu que a quimioterapia poderia ter que voltar. A estratégia não era ganhar uma guerra convencional, mas uma de desgaste. Tratava-se de tornar o negócio do narcotráfico tão caro, arriscado e pouco rentável que as redes colapsassem por si mesmas. Milhares de policiais e gendarmes foram mobilizados. Foram realizadas batidas diárias, controles constantes nas áreas comuns dos prédios e as bocas de fumo foram assediadas sem trégua.
Os resultados foram contundentes: milhares de prisões, a apreensão de toneladas de drogas, centenas de armas e milhões de euros em ativos criminosos. Golpes importantes foram desferidos nas cúpulas, como a prisão no Marrocos de Félix Bing, o líder do Ioda. Em alguns bairros, a pressão funcionou. Em La Paternelle, o epicentro da guerra, a ocupação policial permanente conseguiu desmantelar o mercado de drogas. Blocos de concreto substituíram os postos de venda e os moradores, pela primeira vez em anos, sentiram que podiam respirar novamente. No entanto, essa estratégia de saturação trata o sintoma, não a doença. No momento em que a quimioterapia policial se retira, as condições sociais e econômicas que alimentam o narcotráfico continuam lá, prontas para que o câncer volte a crescer. Apesar das prisões em massa e da pressão policial, ninguém se atreve a declarar vitória. A máfia DZ está longe de ser desmantelada. Tanto policiais quanto advogados a descrevem com a mesma metáfora. É uma hidra, um polvo de 1000 cabeças. Você corta uma e crescem mais duas. Sua força reside precisamente em sua estrutura. Não é uma pirâmide hierárquica que desmorona com a prisão do líder. É uma rede descentralizada, um modelo criminal adaptado ao século XXI, com chefes que comandam suas operações de dentro das prisões ou do exterior. Seu exército parece inesgotável. Eles têm à sua disposição uma reserva quase infinita de jovens de bairros carentes, dispostos a matar por alguns milhares de euros. É um exército de soldados anônimos e descartáveis. Um especialista resume assim: a máfia corsa tradicional, os velhos senhores de Marsella, não teriam nenhuma chance contra eles hoje. Porque a máfia DZ não é uma gangue, é um exército. A guerra em Marsella pode ter se acalmado na superfície, mas a hidra continua viva. A ameaça final, o último passo na evolução de qualquer máfia, é a infiltração nas instituições, a corrupção da política e da economia legal. A pergunta que fica no ar, inquietante e sem resposta, é se o Estado conseguirá deter esse novo tipo de monstro antes que seus tentáculos se agarrem ao coração da República. A batalha por Marsella não terminou. Talvez ela apenas tenha começado.